partir do versículo 22. Obviamente que essa palavra ela fala sobre a parábola do filho pródigo, mas eu não quero trazer por esse lado. Eu quero primeiramente que você entenda uma coisa. Tipo, o que você faz? Por que você faz? Para que você faz? Qual o propósito, na verdade, de você estar fazendo o que faz? E para quê? Isso tem que ser feito. Você já chegou a se perguntar? Ou será que tudo que você faz porque você diz assim, não, é um meio de sobrevivência? Se for por meio de sobrevivência, isso não é propósito. Porque nós temos um provedor. Obviamente que ninguém vai cruzar os braços, obviamente. Mas nós temos um Deus provedor, que até mesmo nos ensina a não nos preocuparmos com as coisas desta vida. Né? Não nos preocuparmos. Então é difícil, é muito difícil. Porque infelizmente a religião, descaracterizando o ser humano, fazendo o ser humano ser dependente, né? Dependente de tudo, vamos dizer assim, menos de Deus, roubou esse entendimento onde as pessoas viveram, e muitas ainda vivem perdidas, sobre o que elas fazem, por que elas fazem, para que elas fazem e por que estão fazendo. Para que não vire aquela coisa que nós aprendemos, né? Desde criança, filho, filha, até de uma maneira inconsciente, os nossos pais falavam, filho, filha, você precisa estudar para quando você crescer, você arrumar um emprego, um bom emprego, um trabalho para você ter seu salário, porque você vai precisar pagar suas contas, essas coisas todas. E de fato a gente cresceu, ou nós crescemos ouvindo assim, que por incrível que pareça, isso existe ainda e está passando de geração em geração. Pessoas não estão conseguindo, né, crescer, prosperar, porque muitos ensinos fundamentaram as pessoas, fizeram as pessoas entender que aquilo era uma verdade absoluta e que de maneira nenhuma aquilo poderia ser mudado. Então as pessoas cegaram-se para os seus propósitos. Tudo que Deus criou para que desse fruto e vivesse de forma abundante. E eu não acredito que se Deus fez isso com todas as outras criaturas, o homem a quem ele imprimiu a sua imagem e semelhança fez para viver estagnado. Eu não acredito nessa forma. Então, muitas das vezes a gente vive fazendo muita coisa certa. Né? A gente erra bastante. Mas quando eu digo nesse sentido, para a gente poder entender melhor, a gente busca querer fazer sempre as coisas certas, e eis aí a razão pela qual muitos se indignam. Meu Deus, eu faço tudo certo. Mas talvez o certo que você está fazendo é pelo propósito errado. Não é por aquilo que te impulsiona. Parece que você está fazendo aquilo ali como um termo obrigatório. Como se amanhã ou depois você tivesse uma forma de dizer, olha, eu sempre fui assim. Diferente. Por quê? Talvez seja isso, não. Isso, na verdade, já está existindo. Está existindo muita gente que dizem assim, eu vou para a igreja, né? Até coloca assim, eu vou para a igreja, até coloca assim, eu dou dízimo, né? Até coloca assim, como é que se diz? Não faço mal a ninguém, sou uma pessoa boa, sou do trabalho para minha casa, da minha casa para a igreja. Quando saio, sabe, não saio para bagunça, saio com a minha família e tal. Por que a minha vida é assim? Se eu faço tudo certo. Você sabe que Jacó, uma certa vez, na verdade, eu não vou contar a história dele, embora é muito forte. Aconselho que você leia. Antes de ler, ore e peça a Deus entendimento, porque é muito forte. Foi uma coisa que Deus já sabia que iria existir. Dentro do ventre de Raquel, né? Já estava existindo um conflito entre eles dois, Jacó e Esaú. Né? E Deus disse o seguinte, olha, dentro do seu ventre tem duas nações. Só que o mais moço, ele é quem vai governar sobre o mais velho. E a Bíblia diz que Jacó nasceu segurando nos pés de Esaú. Esaú nasceu com o direito de viver o seu propósito, até porque naquela época tinha uma lei, né? Não era como hoje, depois do sacrifício de Jesus, em que todos nós temos acesso. Antigamente o filho primeiro era quem tinha até, eu não sei, talvez eu acho que você também já chegou a pegar um pouco desse tempo, que quando a sua mãe saía de casa, quem ficava responsável pela casa? Quando os pais saíam, o filho mais velho, né? O filho mais velho era quem ficava como se fossem os pais, representando. E ele era quem tinha o direito, o outro ia ter que ser governado, mas aí virou o contrário. Por quê? Porque não entender o propósito que se ganha, que se tem, acaba trocando ele por coisas momentâneas, por momentos em desespero. O que Esaú fez? Ele trocou a bênção que ele tinha, que ele era, não era que ele tinha, que ele era, ele já nasceu com aquilo. E eu creio, com toda certeza, com toda clareza, como diz lá no Gênesis, que nós já nascemos com a bênção, nós já nascemos abençoados. Não tem maldito aqui.
A menos que você queira se fazer. Mas não tem maldito. Assim a palavra de Deus está errada. Se você não está vivendo sendo um abençoado, é um problema seu, uma falta de governo sobre si próprio. E não entender quem você verdadeiramente é, sobre o que você faz, sobre o que você pensa, sobre o que você fala. Porque tudo isso tem interferências também na nossa vida. Às vezes a gente se fragiliza mais do que se eleva. E nisso o que aconteceu? Jacó, para ele receber aquela bênção, ele estava sempre vigilante. Ele não deu mole. Na hora que o irmão deu mole, né, ele disse, olha, eu até te dou o cozido que eu estou fazendo aqui, te dou um pouco desse cozido de lentilha, mas você tem que passar para mim o direito de primogenitura. Se você passar para mim, está tudo certo. Eu te dou. O cara disse assim, Esaú, disse assim, ó, de que me vale? Isso as pessoas falam muito, não necessariamente com essas palavras, mas as pessoas falam muito no quesito de desprezar, com medo da dificuldade, às vezes com medo de enfrentar, porque é necessário enfrentar. Todas as pessoas que venceram porque enfrentaram algo. E não existe algo que você precisa, não apenas, mas que você deve. Primeiro que Deus já te fez vencedor sobre tudo, Ele só quer saber o quanto você confia nele. A coragem que você expõe é a confiança que você demonstra em Deus. E essa coisa que você tem que encarar e vencer é o medo. Se a gente recua é por causa de um medo. Se a gente não avança é por causa de um medo. Se a gente não vai é por causa de um medo. Se a gente não resolve é por causa de um... Sempre o medo está fazendo parte da vida daqueles que querem avançar, mas se deixa ser vencido pelo mesmo. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. É muito bom você entender isso. Por que ele falou espírito de medo? Porque qualquer coisa que a gente proporciona vida no mundo espiritual para aquilo, quando a gente espiritualizamos aquilo, aquilo ganha vida. E ganhando vida, sendo que a gente está com medo daquela situação, aquela situação passa a nos dominar. A gente passa a viver sobre o domínio daquilo. E toda vez que se fala daquilo, a gente recua, porque a gente já entendeu que não deve avançar. Então a gente só não avança porque a gente teme o que poderá sobreviver. E nós temos 366 vezes escrito na Bíblia a palavra não temas. A primeira coisa que Deus diz para você, antes de você até mesmo falar com Ele, ou até quando você não fala com Ele, Ele já está dizendo para você assim que você acorda, não temas. Só que eu quero te trazer uma coisa muito mais profunda nisso tudo. Talvez você seja uma pessoa de fé, mas talvez você não tenha tanta fé em você como Deus tem. Deus tem mais fé em você do que você nele. Sabia disso ou não? Porque você já viu aqui eu falar por algumas outras vezes que nós não acordamos porque queríamos, nós acordamos porque Deus quis. Né? Você já ouviu falar isso aqui por algumas vezes. A gente sabe que vai dormir desejando acordar, mas isso não é uma coisa nossa, até porque quando estamos dormindo estamos 100% inconscientes. Certo? Então não sabemos que vamos acordar, mas fomos dormir querendo acordar. Deus foi e nos acordou. Se não fosse para acontecer algo e algo diferente, se não fosse para nos dar, Deus tem tanta esperança em nós, olha isso. E Ele tem tanta fé que nós vamos fazer, Ele tem, até eu vou botar até assim, Ele tem até uma certa confiança em nós. Talvez por entender as nossas limitações. E entender a limitação é uma coisa. Agora, se apoiar nas limitações é outra coisa totalmente distinta. Eu entendo quanto eu sou limitado. Mas eu entendo que Deus me deu uma palavra que quebra limites, que é a crença. Porém, tudo é possível ao que crê. Quando ele diz tudo, então isso que supostamente não quer que eu avance, entendeu? É possível que eu consiga avançar. É certo que eu posso avançar. Tá? Então, quando ele te permitiu acordar hoje, talvez o que você queria resolver ontem, você deixou passar em branco hoje de novo. Deus deposita uma fé na nossa mudança tão grande que Ele acorda a gente todo dia. Todo dia. Ele tem uma confiança da gente mudar de uma maneira que a gente mesmo não tem que vai conseguir mudar. Mas por quê? Porque a gente olha para as nossas limitações, como eu falei anteriormente, e a gente se breca, trava. Você está entendendo ou não? A gente auto se sabota. Aí a gente começa a buscar aquilo que eu sempre prego aqui, que eu não aceito em mim, também não posso aceitar em ninguém. Ou que ninguém aceite em si o fato das razões. Porque razões, gente, sempre vai existir para tudo que buscarmos. Para tudo que você buscar, você vai encontrar razão. Razão de fazer, razão de não fazer. Razão de ir, razão de ficar. Razão porque fez. Razão porque não. Sim ou não?
razão porque não deu, razão porque vai dar, em tudo. Se a gente for buscar maneiras para acionar o botão da razão, a gente vai encontrar. Mas não é a razão que vai mudar a nossa situação. É a nossa crença em fé. Essa mesma fé que Deus deposita em nós quando Ele nos acorda toda de manhã. Ele não nos acordou, e se amanhã nos acordar, não é para sermos, como é que eu digo, repetidores do que a gente tem feito. Porque nós somos seres criativos por ser filho de Criador. Então a gente pode, como é que eu vou viver novidade? Novidades são coisas novas. Se eu despontar uma criatividade, uma crença, uma possibilidade que eu posso ir a mais. Que eu posso ir a mais. Eu sei que o mundo não vai aceitar isso em nós, mas é problema do mundo. O mundo que eu digo pessoas até próximas de nós. Chega, nossa, que avareza. Não, quando você está lutando, batalhando, honestamente, crendo que você pode ser o que você quiser, você será. E isso não é avareza, irmão. Isso não é você querer ser, sabe? Não, isso é você ser, assumir o posto de guerreiro e de guerreira que você foi colocado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque a vida é uma guerra toda vez que a gente acorda. E essa guerra, ela não é fora da gente. Ela é interna. Ela vem todo dia na nossa mente dizer que se não fizemos ontem, não vai dar também para fazer hoje. E isso a gente vai levando anos e anos sem fazer acontecer absolutamente nada. E a gente acaba ficando naquela estagnação de uma vida comum, como todo mundo. Não, eu só sei fazer isso. Não. Até porque você não é isso que você faz. Você é algo muito além disso que você está fazendo. E muito maior do que você está fazendo. Então Jacó, ele também, eu vou usar um termo assim, tá? Religiosamente, ele também, vamos dizer assim, quando ele fugiu, procurou Deus. E ele orou a Deus. Ele fez um voto com Deus. Ele falou assim, ó, se o Senhor for comigo, se o Senhor for comigo nessa jornada que empreendo, olha a cabeça do cara, me dê pão para que eu coma, roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz. Pode observar que uma coisa ele tinha com ele, ele falou, eu sei que eu estou indo por um tempo, mas eu preciso voltar para resolver essa questão que ficou aí conturbada. Às vezes, não é que a gente não consegue ir para o nosso passado, mas às vezes tem muita coisa do nosso passado que não foram o que, gente? E precisa ser. E precisa ser resolvida. Por esses dias eu descobri uma coisa de quase 20 anos. Não vai dar para falar aqui, senão vamos ocupar muito tempo. E eu entendi. E eu parei assim, falei, tá vendo? Às vezes acontecem algumas travas na nossa vida e a gente não sabe onde é que está. E quando impressionante, algo ligado exatamente a isso. Sim, não foi? Ligado a isso, a justiça. Incrivelmente, logo eu vou falar para vocês. Incrivelmente ligado à justiça. Eu não sabia. Talvez se soubesse eu teria resolvido, mas tem muitas coisas na nossa vida, é como diz, né? Como nada é por acaso, e não é, tá, gente? Para que esse negócio, aconteceu por acaso, não foi obra do... Não existe isso. O por acaso só poderia existir se não tivesse ninguém controlando nada. Mas como tem um Deus que tem um controle de toda a sua criação, então não existe obra do acaso. Não existe. Tudo que acontece, ele está sabendo. Amém? Tudo que acontece, ele está sabendo. Às vezes, pela falta de sensibilidade à sua voz, não entendemos quando ele está dizendo. Então, às vezes, leva-se sim meses e até anos. Você sabia que tem sonhos que levam cerca de 20 a 21 anos para se realizar? Eu não estou dizendo que é o seu não perde essa esperança não. Talvez até seja e você já está vivendo o último ano desses 20, sei lá. Entendeu? Mas, ou vivendo os últimos meses, ou as últimas semanas, ou até os últimos dias. Mas uma coisa é, que a gente atrapalha muito, a gente atrapalha. Porque a gente foca sempre, não vai dar, não é possível, isso nem existe. E o tempo é danado para apagar nossas memórias. E só ativa depois que a gente se vê dentro e não entramos dentro por acaso novamente. Foi para um alinhamento. Se o assunto voltou, alguma coisa ali Deus está querendo dizer e a gente precisa ser sensível a isso. Se foi uma coisa que nos incomodou, o que é que a gente vai dizer? Não quero nem tocar mais nesse assunto. Não. Você precisa tocar no assunto. Como eu sempre digo, a gente precisa saber lidar com assuntos difíceis, inclusive assuntos não ou mal resolvidos. Porque aquilo vai ficar sempre ali, como uma ferida corroendo. E se a gente não resolver, é como matar a cobra e não testificar que ela morreu. Logo ela vai vir tocar o canhar de novo. Vocês estão entendendo? E Jacó ele falou, eu vou, mas eu sei que eu tenho que voltar para resolver isso. Até a volta dele não foi fácil. Não vai dar para falar de Jacó a fundo, né? Não foi fácil, porque ele ficou meio receoso até mesmo do irmão matá-lo, porque o irmão jurou que mataria. Mas com medo e tudo,
Ele foi cumprir o que um dia em Betel ele fez com voto a Deus. Ele passou por maus bocados. E está tudo certo, gente. Porque se ele fosse olhar os maus bocados que ele estava vivendo, ele poderia, como muitos nos dias de hoje, dizer, se fosse de Deus já estava dando certo. Não. Não é porque está dando errado que não é de Deus. Dando errado, entre aspas, porque o errado é o seu ponto de vista. Não trate o processo como certo ou errado. Trate como um caminho que você tem que ir. Você entendeu ou não? Não trate o seu processo como certo ou errado. Porque se tem uma coisa que ninguém quer caminhar por deserto, correto? Mas todo mundo quer chegar onde? Numa terra prometida. Então não é legal andar pelo deserto. Mas, não trate o deserto que você vai passar como certo ou errado. Entenda onde você quer chegar. Seja forte e corajoso para suportar o caminho, o processo, a trilha, até chegar aonde definitivamente você quer. Isso é o que importa. É se cumprindo aquela palavra de que o fim é melhor do que o começo. O fim, olha para onde você quer chegar. Para de ficar olhando onde você está, para de ficar olhando à sua volta, porque senão você não vai continuar tendo forças para caminhar. Ali vai criar reclamação, vai criar murmuração, vai criar um monte de coisa e vai fazer você parar. Jacó não fez isso, ele continuou indo. Ele continuou indo. E ele foi, e ele trabalhou lá pro tio dele durante anos, e foi enganado uma vez, foi enganado duas, sim ou não? Passou maus bocados, meu irmão, mas uma coisa é certa. Se cumpriu a palavra de Deus na vida dele. Vocês estão entendendo ou não? Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente entrar aqui em Lucas. Pessoal, quem aqui já abriu uma goiaba e tinha bicho dentro? Quem aqui já abriu uma maçã e tinha bicho dentro? E a manga? Quem já encontrou bichinho dentro de uma manga? Quem já encontrou bichinho dentro de um limão? Às vezes é isso que falta em você. Você ser um pouco azedo com você mesmo, para você se policiar. Às vezes você quer ser docinho e agradável. Eu não estou falando de você ser ruim, não, hein? Em contrapartida a isso que eu estou te falando, Jesus disse, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Porque ser sincero não é ser o que os outros querem que você seja. Ser verdadeiro não é ser o que os outros querem que você seja, é cumprir aquilo que você é. Então pare de viver por quem? Pelos outros. Pare de viver pelos outros. Eu já falei aqui e repito outros dias, já falei e vou repetir hoje. Você não vai poder fazer nada por ninguém querendo agradar ela hoje. Você tem que fazer o que você precisa fazer por você, para você ter um suporte amanhã para aquela pessoa. Porque pensa comigo, se Esaú estragou no primeiro incidente de dificuldade que ele tinha, o que ficaria essa bênção perdida? Jacó falou, não, ela é minha. Ela vai ser minha, já que ele não dá valor, já que ele vive desregrado. Vocês estão entendendo ou não? Só que ele conseguiu suporte, não suporte espiritual principalmente, mas suporte espiritual, suporte familiar, porque ele já voltou casado e com família, suporte financeiro, porque ele já voltou, se fosse nos dias de hoje, vamos usar o termo, empresário, tá? Que ele tinha muita gente ao seu serviço e muitas posses. Inclusive, o próprio primo dele falou para o pai, aconselhou o pai, que no caso Labão, dizendo, pai, vamos mandar ele embora, porque daqui a pouco é nós que estamos trabalhando para ele. O cara está prosperando de vento em polpa naquilo que é nosso. Quer dizer, do nada, amados, isso é muito profundo. Lê a história de Jacó, é muito forte. Do nada, Deus fez Jacó ter tudo. Vocês estão entendendo? É como você chegar numa empresa, não importa o poder, né, no mundo empresarial que essa empresa tenha, mas você chega lá como um simples funcionário que não sabe nem o que fazer. Aí, por não saber o que fazer, todo mundo sabe pelo menos varrer alguma coisa. Aí te deram uma vassoura, você começou ali. E depois de um tempo você crescer como um cargo melhor, depois um encarregado, um diretor, e dali a pouco você ser um sócio dela. Quem olha assim fala, isso não é possível. Claro que é. Tudo é possível ao que crê. Eu não estou dizendo que você agora vai crescer os olhos na empresa do teu patrão, não é isso não. Talvez nem seja esse o propósito. Entendeu? Mas eu estou falando que é possível porque a Bíblia tem um relato tal como. E Jacó foi, só que Jacó não ia ficar ali para querer o tio dele como empregado. Porque Jacó tinha a última coisa a fazer, ele foi fazer que era as pazes com o irmão. Vocês estão entendendo ou não? E era trazer a paz que ele tinha recebido sobre tudo que Deus havia dado, sobre o voto que ele havia feito. Eu sei que essa palavra voto dentro da igreja está muito banalizada em muitos lugares, mas ele não deixa de ser bíblico. E eu não vou me escandalizar com uma coisa, eu não vou me escandalizar com Jesus só porque ele desceu o chicote na galera do templo. Vocês estão entendendo ou não? Ah, o cara é ruim, não. Se for buscar, chicotada dói. Né? Mas eu não vou dizer que ele estava errado porque eu tenho primeiro de saber o teor da história. Então eu não vou banalizar uma coisa onde muitos fazem proveitos negativos para ludibriar e enganar, porque, não, eu creio no que está na Bíblia, só que o que está na Bíblia tem uma linha
correta de não lesar ninguém. Isso aí eu tenho plena consciência. Amém, gente? Mas está lá com um bom funcionamento. Tal como dízimo, tal como oferta, tal como seja lá o que você tenha que fazer. Porque tudo isso, para mim, são portais que você acessa a prosperidade. Ah, eu não creio nisso. Não é um problema nosso. Vai sempre existir a turma do não creio. Por quê? Porque não tem coragem de vencer seus próprios medos. Nunca fizeram nem testes para saber se realmente é uma coisa funcional. E se fizeram, fizeram certo pelo propósito errado. Muita gente está fazendo isso, fazendo o que é certo pelo propósito errado. Então não é isso que Deus quer que a gente viva, perdido no que a gente faz. Porque quem está perdido no que faz, por mais que faça bem feito, não vai conseguir se encontrar. Vocês estão entendendo ou estou confundindo a sua cabeça? Mas deixa eu explicar melhor. Falando aqui do jovem, vamos lá, do Lucas 18, Lucas 15, vamos a partir do versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava como? Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe. Ele perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, perdão. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria o quê? Entrar. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Reconciliar ou conciliar com ele. O pai havia feito algum mal para ele? Não, mas ele ficou mal porque viu tudo aquilo sendo feito para o irmão. Tudo isso, todos nós já fomos filho pródigo. Todos nós um dia estávamos perdidos. Sim ou não? Ah, nasci no berço da igreja. Meu irmão, não é porque o camarada nasceu no seio da igreja que o camarada não vai provar um pouco que é filho pródigo. Todo mundo vai. Vocês estão entendendo ou não? De alguma forma vai, com algum nível de teor, vai. Entendeu? Eu não posso nem falar, eu não nasci em igreja, então eu sou, entendeu? Eu vivi 3 vezes um filho pródigo. O que um filho pródigo viveu, eu vivi 3 vezes mais. Então assim, só que tem uma coisa, chegou uma hora que eu reconheci que não dava para viver longe do pai. Eu fui. Como nós vinhamos ao pai. O pai não quis nem saber como a gente estava. Você veja que o pai nem olhou para aquele filho, se ele estava, não quis saber se ele estava, por onde ele andou, o que ele fez, o que ele comeu ou deixou de comer, por que você está tomado, está vendo? Falei, não, o pai não quis dar sermão para ele. O pai quis trazer logo a solução e dizer o seguinte: olha, você estava morto. Hoje você vai ter vida, a partir de hoje você vai ter vida, você reviveu. Você reviveu. A sua vinda a mim te trouxe vida. Isso é muito profundo. Agora, o que acontece? A maneira como eu te aceitei vai trazer muitos desapontos a pessoas que vão olhar para você e dizer que você não merece. Pessoas vão se aborrecer comigo porque eu vou estar te aceitando. É impressionante isso. Pessoas vão se aborrecer comigo porque sua vida vai ser diferente. Vocês estão entendendo ou não? E por que aquele rapaz ficou aborrecido? Por que aquele irmão mais velho ficou aborrecido? Ele relata aqui, ó. O pai tentando reconciliar com ele, tentando, peraí, calma, vamos buscar entender e tal. E ele não queria acordo. Não vou entrar lá, eu não vou festejar esse tipo. Sabe, é o típico do cara que se acha merecedor e que ninguém merece mais coisa alguma. Vocês estão entendendo ou não? E aí a religiosidade faz isso. Eu vou te mostrar por que ele era religioso. Porque aqui mais adiante diz assim, ó, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, nem chamou de irmão e nem chamou pelo nome. Vendo esse sujeitinho aí, esse teu filhinho aí, havia uma indignação naquele cara, porque ele fazia tudo certo. Mas aqui Deus estava tratando dele, ou o pai estava tratando dele sem ele menos perceber. Ele estava fazendo e fazia tudo certo, mas pelo propósito
E como é que a gente entende que o propósito está errado? Quando ele rejeita pessoas. Se o que a gente faz não alcançar vidas, é como Paulo disse, não tem amor. De alguma maneira, nós levamos conosco, vou dizer assim no bom sentido da palavra, uma sequela de doar-se por alguém. Por isso que Jesus nos ensinou o quê? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Você não vai amar como você acha que tem que amar não, tá? Ou a quem você... Não, uns aos outros. Ele não falou quem seria. Nesse caso aqui, poderia ser até dizer o seguinte, não, eu vou amar ele porque ele é meu irmão. Todo custo é meu irmão, né? Não, Jesus até tirou esse padrão aí, ele falou o seguinte, ame uns aos outros. Não quero saber se é irmão, primo, tio, tia, mão, filho, pai, avô. Não, ame uns aos outros. Ou seja, receba as pessoas como eu te recebi. Aí a gente vai olhar para nós. Como foi que ele nos recebeu? Como foi que ele te recebeu? Deus, ele não nos recebeu como éramos e nos limpou para hoje nós sermos bocas de juízes sobre vidas. Para não querermos se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. O que eu vejo aqui, Deus querendo criar é uma grande família. Família da sua criação, sua principal criação. Unir os irmãos. Mas o irmão mais velho não estava se dando bem com ele. Não se deu bem em vê-lo se dar bem. E aí ele veio logo apontar o seguinte, eu nunca fiz nada de errado. Sempre fiz tudo o que você falava. Só que agora ele está demonstrando por que ele fazia tudo aquilo. A pergunta é, o que é o evangelho para você? Uma coisa que você faz, porque querendo ou não, olhando pelo teor da palavra, da fala e o comportamento dele, nitidamente entende-se de que ele estava fazendo porque uma hora ele queria algo em troca. Entende ou não? E aqui ele expõe claramente, você nunca me deu nada. Na verdade, tudo ali era dele, porque o pai diz aqui, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, como meretrizes, tu mandastes matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Só que, na verdade, o perdido era o irmão mais velho. Olha que redundância, e por favor me entenda. Ele estava perdido nos bens que ele fazia, no que ele dizia ser bem. Aqui Deus fez ele entender que o bem que ele estava fazendo não era tão bem assim. Como fez com o jovem, lembra do jovem rico? Mesma coisa. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não, você não conhece os mandamentos? Não mata, não rouba, não se prostitui, papapá, honra teu pai e tua mãe. Ah, não, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele sempre fez. O típico, sabe, cristão. Uau, que legal. Fulano, cristão. Nossa, faz tudo desde a mocidade. Talvez até dissessem assim, rapaz, é por isso que Deus tem honrado que ele é, além de jovem, é o quê? É rico, porque hoje é assim, você só é de Deus e honrado por Deus se você for rico. Você entende ou não? Não que seja errado ser, pelo contrário, que venha a riqueza da parte de Deus para a nossa vida. Que as bênçãos deles enriquecem e ainda não traz desgosto. Olha que coisa boa. Mas não é sobre isso, porque o mundo hoje é assim, dentro da igreja é assim. Nossa, você viu fulano, rapaz, de Deus? Você viu o que Deus fez na vida dele? Ele comprou a casa nova, uma casona. Gente, tem gente comprando casa todo dia, são de Deus. Sempre falo isso. Quando Jesus disse, sereis minhas testemunhas, não é para você testemunhar coisas, gente. É para você levar impresso em você quem ele é. É para quem olhar para você ver o próprio Jesus. Ver você amando como foi amado. Aí entra aquela parte que se diz, dá de graça o que de graça recebeu. Nós recebemos misericórdia de graça. Nós recebemos o Espírito de Deus de graça e pela graça. Tudo que nós recebemos de Deus, o que nós fazemos não cabe. É apenas ponto de acesso à prosperidade.
Quando eu digo isso, no quesito oferta, diz, mas tira o valor disso, tira os olhos disso para que você não seja um jovem rico da vida, que na hora de decidir o correto, decidiu errado. Veio em busca do correto, mas não teve coragem de mostrar verdadeiramente que ele queria o que era correto. Porque corretos eram apenas os atributos ortodoxos. O não pode isso, você não pode aquilo. Você não pode aquilo outro. E no fundo, você não vive porque você ama seu Deus. Você vive por um quesito de obrigatoriedade. Eu não posso fazer isso. Não é eu não posso, eu não quero. Poder, eu posso o que eu quiser. Entendeu? Eu não quero. Por quê? Porque eu sei que não me faz bem, é diferente. Eu não fiquei apenas inteligente, eu nasci inteligente, mas agora eu fiquei sábio. Por quê? Porque eu sei decidir sobre rejeitar aquilo que me faz mal. Vocês estão entendendo sim ou não? Isso é viver, querido, pelo propósito certo. Isso é viver pelo propósito certo. E se não, o diabo ele é muito esperto. É muito esperto. Ele é tão esperto que as pessoas... O filho mais velho do jovem rico, do filho pródigo, né? O irmão mais velho do filho pródigo, ele se perdeu na perfeição que ele fazia. Nos perfeitos que ele fazia. Porque ele não viu... O que a Bíblia diz? Sobre tudo. Sobre o quê? Tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Você entendeu? Cuidado com a tua mentalidade, com a maneira como você pensa a respeito do que você faz. Porque talvez você diga assim... Eu já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte: eu tenho vários erros, mas graças a Deus, esse daí eu nunca cometi. Que vantagem tem você não ter cometido esse e ter cometido outros tantos? É certo não fazer isso? Absolutamente. Mas da mesma forma também não é certo fazer os outros. Então não ter feito esse não te faz justificado por ter feito os demais. Quem está entendendo, diga amém. Não te faz justificado por ter feito os demais. Então viver pelo propósito certo é você saber o seguinte: olha, eu nunca vou colher o fruto que alguém plantar. Você entende ou não? E para que não haja bicho em mim, eu tenho que ser um limão de vez em quando. Porque se eu for uma fruta docinha demais, eu vou ficar todo embichado sem menos perceber. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu não quero entrar nesse assunto, mas vou entrar porque faz parte. Eu deveria entrar em vários. Mas eu vou entrar porque faz parte. Por exemplo, tem muitos maridos e até muitas esposas que faz tudo certinho dentro de casa. Mas o que taca na cara dos que moram com eles, taca na cara do filho, porque faz. Só eu que faço tudo. Ninguém me ajuda, porque eu faço tudo sozinha. Às vezes o marido, só eu que trabalho, só... Cara, você tem que parar com essas coisas. Porque isso rouba. E cega. Isso te sabota. Tira a tua visão vamos dizer assim, daquilo que você tem que viver para se tornar cada vez melhor. Eu não digo melhor para ser melhor que os outros, eu digo melhor para si mesmo. A cada dia, a cada momento, como profissional, como eu sempre ensino, como pai, como mãe, como irmão, como tio, como vizinho, como funcionário da empresa, como patrão. Não sei. Como seja lá o que for. Porque muitas pessoas estão se perdendo com isso e acabam ficando como? Apresentando a Deus, igual aquele fariseu: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual a esse publicano aqui, ó. Eu não sou igual a ele, não. Ou seja, o camarada estava orando, clamando, e a Bíblia diz que ele voltou para casa sem ser justificado, enquanto o publicano foi justificado. Vocês estão entendendo ou não? Então a gente precisa ter muito cuidado com a arrogância da religião. Isso vem muito por meio, eu tomo muito cuidado com isso, porque isso vem muito pelo meio de dizer que eu já conheço. Não precisa falar comigo que eu já conheço a palavra. Eu digo uma coisa para você: eu aprendo mais no quesito da palavra de Deus com aqueles que estão num nível espiritual mais abaixo, porque ele está se descobrindo sem perceber, do que com aqueles que acham que já sabe tudo. E o mundo, ele quer o quê? O que o mundo quer? O mundo quer que a gente procure sempre aquele que já sabe demais. E aí, o que você vai pesar como justificativa? Hoje em dia, principalmente. Não, porque o cara é famoso na internet. O cara tem não sei quantos milhões, né, de seguidores. O cara não sei da onde, o cara tá não sei... Cara, isso não quer dizer nada. Você conhece? Não. O que ele tem feito? Nada. Por você? Nada. Mas é um homem de Deus. É melhor que você veja como um homem de Deus. Está tudo certo. Mas você não conhece.
Porque talvez você possa estar desprezando até você mesmo. Deixando de fazer o que você tem que fazer para ficar apoiado no que a pessoa supostamente está fazendo. Talvez essa mesma pessoa, usando a internet, está vivendo um propósito, ou está fazendo algo que parece ser certo, no sentido de levar a palavra, mas com um propósito errado, que é acostumar você numa tela fria. E você fica dependente daquilo. Eu conheço pessoas, não vou citar nomes, mas não sai de casa sem a oração de uma tela fria, mas não sabe por si fazer a sua própria oração. Ou seja, eu não posso ter vida através de outras vidas. Vida com Deus através dos outros. Eu tenho que ter vida com Deus através de mim. E para isso eu tenho que ser um limão. Porque só o limão é o fruto que você não vai achar bicho dentro. Vocês estão entendendo? E às vezes esse bicho que eu estou te falando é o teu próprio engano. É a possibilidade que a gente dá do próprio mal nos enganar sem a gente menos perceber. Por isso que às vezes eu digo, para de ficar dizendo que você é coitado, para de ficar se fazendo de coitado. Porque você não é isso. Seja um pouco rude com você no bom sentido da palavra. Seja um pouco agressivo com você no bom sentido da palavra. Saiba dizer não, não é para os outros, mas diga não para você. Porque quando você diz não para você, você acaba sendo um bom fruto selecionado para não entrar na bacia de ninguém. Você entende isso ou não? Porque automaticamente você vai dizer não para as outras pessoas, mas quando você é daquele tipo que acha que você é bonzinho, fazendo tudo certinho, para depois você se julgar bom, querendo que Deus te faça, não viver as circunstâncias que todo mundo vai ter que viver, e isso faz parte do nosso propósito. Olha os homens do passado. Olha Abraão, olha Moisés, olha onde Moisés estava, gente. Não nasceu, mas cresceu com toda a mordomia que você possa ver, dentro de um palácio, forte candidato a ser o próximo faraó. Olha o que ele foi viver. Olha como a coisa aconteceu. Ele vai lá e pum, mata um egípcio. E ali a coisa começou. Mas ele não matou um egípcio por esquisito simplesmente de matar. Porque na cabeça dele, até então, anteriormente, ele achava que era um egípcio. Mas quando ele descobriu que ele era um hebreu, meu irmão, depois que a gente descobre quem a gente é, com quem a gente convive, já não quer estar mais. Você está entendendo ou não? Porque entendeu que ali você está, mas ali não é o quê? O seu lugar. Então talvez você esteja em lugares que você é até, entre aspas, tratado bem. Mas aquilo você não entende, que não é coisa que te impulsiona. Você até às vezes tem assuntos que talvez você olhe assim e fala, mas isso aqui não tem nada a ver. Ou talvez você vive mexendo tanto no celular e fala, mas não estou fazendo mal a ninguém. Você está estagnando o seu propósito. Você não está descobrindo quem você é, porque você está preso numa coisa que parece que não faz mal, mas está fazendo. Está amarrando o seu propósito. É um bem que não gera nada. Então não é bem. É um falso bem. Vocês estão entendendo ou não? Ah, não é porque eu não fiz isso. É. Tudo aquilo que a gente questiona que não foi por, é porque é. Ah, não é por isso. É por isso. Começa a pensar na contramão da coisa. Porque o mundo espiritual vive a contramão do físico. Os dois são opostos. Se são opostos, não tem como andar na mesma mão. Então, quando você entender isso não tem nada a ver, cara, começa a considerar porque tem a ver. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que se fala, eu não faço as coisas para Deus porque eu tenho vontade. Eu faço porque eu preciso, eu faço porque é o meu lugar, vou usar até esse termo, porque é o meu mundo. Eu não tenho outro mundo longe dele. Mas não, assim não seria fazer como se obrigar, não. Assim é esmurrar minha própria carne para não me apartar dele. É diferente. Eu não vou me mimar, porque eu sei que eu tenho um cérebro acomodado. Eu tenho um cérebro que gosta de coisas fáceis. Se eu começar a dar alimentos fáceis para ele sobre aquilo que eu devo fazer, ele só vai me levar para o caminho de destruição e eu tenho que me confrontar. Eu tenho que aprender a me confrontar. Não apenas confrontar questões externas, mas confrontar principalmente o interno. O que está dentro de mim. Senão eu vou ficar como um fruto cheio de bicho. Porque me tornei um fruto docinho. E às vezes eu tenho que ser azedo comigo. Porque você acha bicho na goiaba, bicho na manga, bicho em tudo que é fruto docinho. Você não acha bicho em limão, meu irmão. E às vezes a gente tem que ser esse limão. Para nós mesmos. Que é para a gente não perder o que de fato a gente quer. Porque o que Deus quer com você, você não sabe. Mas o que Deus quer com você, tem muita gente envolvida. E talvez você está repudiando gente. Porque nós somos seres espirituais passando por uma experiência física. Se somos seres espirituais, temos quesitos energéticos. Fatalmente temos. E aí o que acontece nisso tudo? Se eu não tenho conexão com pessoas, eu não quero saber o que você faz, isso é um problema seu. Eu não tenho dificuldade nenhuma de cumprimentar um bandido. Eu só tenho dificuldade de andar com ele, mas não é dificuldade por dificuldade.
É porque eu sei que o caminho que ele vai não vai me gerar. Vocês estão entendendo? Eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com um fofoqueiro, eu só tenho dificuldade da gente compartilhar fofoca. Então eu não tenho dificuldade de lidar com ninguém, como Jesus não tinha dificuldade de lidar com ninguém. Cara, ele falava com um cananeu. Depois você busca lá ver quem eram os caras. Ele falava com o samaritano. E diga-se de passagem, se dava melhor do que com os próprios de Belém, onde ele foi rejeitado. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim ou não? É isso, querido. É você saber o que Deus quer com você. E se você não sabe, você não viveu o que viveu por acaso. Não foi legal? Não foi legal, mas louvado seja Deus que olha onde você está. E o seu acontecimento do passado está onde? No mar do esquecimento, porque Deus já colocou lá. Ou seja, se você está aqui e essa coisa não está mais, é porque você venceu. Mas olha assim, para de ficar indo para lá novamente, estando aqui, indo para lá, trazendo a lembrança do coitadismo. Para de ficar repetindo as mesmas dores que você sofreu. Lembrando daqueles abusos, sei lá de que maneira que foi. Lembrando das rejeições, sei lá de que forma também que aconteceu. Lembrando do que não deu certo. Cara, você está dando certo. É isso que você tem que entender, eu estou dando certo. Porque, volto a dizer, Deus aposta tanto, vou tirar esse nome. Deus tem tanta fé em você. E às vezes você não tem um pingo de fé nele. Deus todo dia te acorda dizendo, bora meu filho, hoje dá certo. Procura ter um pouco mais de sensibilidade, mas tem gente que já acorda hoje com o negativo do ontem. Já acorda hoje como que diz assim, de novo. Não acredito que eu vou ter que encarar aquilo de novo. Não, você não vai encarar, irmão, você vai resolver. Tá entendendo, não? Você vai... eu não sei se quando você estudava tinha isso, mas quando eu estudava a matéria de matemática, na minha época era assim, né? Tinha o que eu não gostava. Eu já não gostava de matemática. Mas hoje eu gosto. Mas tinha uma coisa que era resolva o problema. Isso, mais isso, e fulano pegou tanto, não sei, fez não sei o quê. Cara, eu nunca gostei de pensar. Escola eu era horrível. Eu nem vou ficar falando para não ser mau exemplo. Mas, principalmente na matemática. Mas as maiores notas estavam em resolver problemas. E os melhores alunos eram aqueles que resolviam problemas. Você sabe quem são os maiores vencedores? Aqueles que derrotaram problemas. A questão é que a pessoa quer vencer, mas ela não quer que surja um obstáculo. Como é que você quer vencer sem obstáculo? Vou dar um exemplo. Como é que você quer ir para o livro dos Guinness se você não quer escalar o Everest? É um problemão escalar aquilo. Ah, eu quero nessa modalidade o meu nome nos Guinness. Então você vai ter que ir lá e fazer. Sim ou não? Ah, eu quero meu nome, vamos lá, no que diz, na pessoa mais veloz do mundo, que mais, sabe, tem velocidade na corrida e tal. Eu quero estar com meu nome. Então você vai ter que desbancar aquele que já for, que está lá como melhor. E isso é um problema, não é? É porque você vai ter que... Aí você vai ter que superar quem? A pessoa que está com o nome lá? Vai ter que superar você mesmo. Tem nada a ver com os outros, irmão. E isso vai mexer. O fato de você desbravar a inferioridade que você cria, rapaz, vai mexer com muita gente ou não vai? Hã? Olha lá. Eu não vou perguntar aqui que time que você torce, porque eu já sei que todo mundo tem cara de corintiano aqui. Mas olha quando o Corinthians faz um gol. Olha como é que fica a arquibancada. Qualquer time, né? Estou falando Corinthians porque sabe que é o Corinthians. Entendeu? Mas olha quando faz um gol. Olha como é que fica a arquibancada quando um time faz um gol. E principalmente se aquele jogo for decisivo, o final. Que é o maior problema é encarar quem ficou na final. Sim ou não? Ele já tirou os pequenos. Já foi derrubando aqueles que têm nível mais, né? Foi desbravando eles. Mas ficou o tete a tete. Agora quem pode mais chora menos. E ali vai ter que sair um derrotado, não tem jeito. Aí você tem que bater no peito e dizer que o derrotado não seja eu. É isso que você tem que dizer mediante as suas circunstâncias, a sua situação, sobre aquilo que você quer. Ou seja, você tem que aprender a fazer o certo pelo propósito certo. Não ficar querendo buscar fazer uma coisa para lá na frente você querer uma compensação, uma isenção de enfrentamento, porque você foi uma pessoa boa é obrigação sua, filho. A sociedade não quer ninguém mal não, senão as consequências vêm dadas pela própria sociedade. Sim ou não? Agora o seu propósito requer você uma pessoa desbravadora. O tempo que você está perdendo, você poderia estar fazendo um curso. O tempo que você está perdendo, você poderia estar fazendo alguma coisa que te eleve. Ou seja, não perder tempo é uma das melhores formas que você faz, é uma das melhores coisas que você faz para viver seu propósito. Não perder tempo.
Vocês estão entendendo ou não? Porque o tempo vem e passa, meu irmão. Se tu não aproveitou ele passou. Então não fica olhando para o vento. A Bíblia até chama de tolo esse que faz isso. A Bíblia diz assim, ó, aquele que somente observa o vento e não semeia é tolo. Sabe aquela pessoa que bota dificuldade em tudo? Ah, não vou lançar a semente não, porque nessa ventania, se eu lançar a semente, o vento vai soprar. Meu irmão, não importa, eu sei que ela vai cair na terra. E onde ela cair, ela vai o quê? Ela vai germinar, ela vai produzir, ela vai dar fruto. Está entendendo ou não? Ah, mas aí tem gente que acha que é perfeitinho demais. Não, mas eu quero que caia aqui. Eu quero que caia aqui. Simples. Eu vou trazer assuntos bem bobos, bem simples, só para a gente entender. Então, se eu não quero ficar de pé, jogando que o vento pode fazer cair onde eu não quero que caia, eu me abaixo. É mais trabalho? É. É mais dificultoso? É. Mas por isso que as pessoas falam, melhor não fazer do que se esmerar demais. Não, irmão, às vezes a gente precisa se esmerar sim. Às vezes a gente precisa disso sim. A vida não é mar de rosas. Sim ou não? A azeitona não dá azeite de bobeira, ela tem que ser prensada. Então preste atenção para você entender. É só você olhar onde é que está o nome de Jesus. Acima de todo nome. Sim ou não? Então, mas não foi à toa. Não foi à toa, olha o que ele fez. Então, tratando-se aqui da terra, se você quer chegar em algum lugar, faça sem querer ignorar as etapas que tem que ser feitas. Não queira dizer para Deus em oração, porque não está funcionando, e a verdade é essa, não está funcionando. Porque se estivesse funcionando, Deus estava lá do céu dizendo assim, tadinha dela, tadinho dele. Realmente, eles são tão bonzinhos, não vou deixar. Porque eles são bonzinhos, não vou deixar eles, eu vou isentar eles de fazer. Não vai isentar ninguém de fazer nada. O que tem que se fazer, tem que se fazer. Não, mas ele fez isso com Ezequias. O rei Ezequias foi lá, orou. Não. Olha a oração de Ezequias e não confunda. Ezequias disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com integridade. E com inteireza de coração fiz o que era certo. Você entendeu, sim ou não? Ou seja, é fácil isso? Integridade, manter-se puro, incontaminado do mundo. Porque para isso tem que se dizer não para muita gente, tem que ser o limão da vida. Tem que ser um pouco azedo com as pessoas. E ser azedo com as pessoas não é ser estúpido, não é isso que eu estou falando. Porque as pessoas querem que sejamos legais como ela acha como tem que ser legal. Eu não preciso ser legal para você se você não me acha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Talvez seja um discurso um tanto quanto, como é que eu digo? De orgulho. Não é. Não é, porque pode observar quando as pessoas chamam as outras de legais. É porque você está no mesmo nível dela. Nossa, fulano é legal pra caramba, tal. Fez ela rir por coisas que não elevou ninguém a lugar nenhum. Nem você foi, nem ela vai. Ficaram ali na mediocridade. Então não dá. Se você quer ir, cara, você não precisa ser legal com todo mundo. Aqui a palavra legal não é ser bacana. A palavra legal é você estar na mesma legalidade dela. Eu não posso ficar na mesma legalidade de todo mundo. Eu tenho um propósito. Como eu também não posso me fazer de coitado ou fazer o que é certo para chegar em Deus e dizer assim, Senhor, mas tu sabes, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Não, eu não posso fazer o certo pelo propósito errado. Não, eu tenho que fazer o certo pelo certo, ponto final. Porque Deus não vai me tirar ou me fazer pular. Senhor, eu estou aqui, a minha vitória está lá do outro lado, aqui tem como é que se diz? Um precipício. Mas Senhor, ele vai dizer o seguinte, constrói uma ponte. Ele vai te dar inteligência. Eu preciso criar uma ponte daqui até lá. E é possível criar uma ponte daqui até lá? Olha São Paulo, cheio de viaduto. É possível fazer o que quiser, gente. Se eu não me engano, tem é verdade, tem um túnel, né, que passa debaixo do Tietê. É isso? É o Minhocão, não, né? Não sei, eu acho que eu ouvi demais. Mas tem, né? Um túnel que passa. Como foi possível? Outro dia eu estava olhando assim, eu falei assim, meu Deus do céu, que negócio maluco. Eu estava assistindo no Discovery Channel. Aí estava mostrando a galera no meio do mar e tal, aqueles caras trabalhando, aquelas ondas arremessando. Se você acha difícil trabalhar em terra firme, os caras lá estavam passando ruim. E o navio, de noite, e os caras desciam, soldando. Eu falei, caramba, eu soldo, mas não debaixo d'água. Caramba, os caras estão soldando debaixo d'água, velho, que negócio louco. Jorge, os caras fazem cimento. Faz pilar de concreto debaixo d'água, irmão. Aí eu pergunto, você está reclamando de quê, velho? De que não pode uma coisa que está tão fácil, está nas tuas mãos.
A verdade é que você não quer, você quer o seguinte, ser ortodoxo, você quer ser um beato de igreja, frequentador de igreja, Deus te dando todo o antídoto através da palavra que você tem que fazer. Lembre dos 3 pilares que a gente tem ensinado: ser, fazer e ter. As pessoas ignoram quem elas são, porque não se descobriram ainda, né? Ignoram o que tem que se fazer, mas quer ter. Não dá para ter sem antes ser e fazer. Quem está entendendo? Ser, fazer e ter. Enquanto eu não for aquilo, eu não vou poder fazer. Certo? Enquanto eu não fizer, eu não terei o resultado. O resultado é o ter. E Deus já me deu o quê? Já te deu o quê? Toda a capacidade para tal. Está faltando o quê? Está faltando jogar para fora esse dengo. Estava precisando jogar para fora esse choramingo, esse mimizinho, essa mimiseira, e dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém, gente? Eu posso tudo. Para encerrar, o irmão do filho pródigo, né? Ele fez tudo certinho. Aliás, Jonas queria fazer o certo na frente de Deus, cara. Olha como isso cega a gente. Deus falou: Jonas, vai para Nínive. Jonas não achou digno pregar para o povo de Nínive. Só que quem estava mandando ele pregar era o dono daquele, era o próprio perdão estava mandando ele pregar. E Deus é o próprio perdão. E Jonas estava dizendo: não vou porque eles não merecem. Cara, não é você que tem que dizer. E quem se deu mal? Jonas. E se tornou instrumento de fazer pessoas também se darem mal. Porque quando ele entrou naquele navio, o pessoal não perdeu a vida, mas perdeu um monte de coisa. Rapaz, tem gente, e não dá. E o que eu acho mais impressionante na história de Jonas é que a Bíblia diz claramente, eu creio, que quanto mais Jonas desobedecia a Deus, mais ele saía da presença do Senhor. Quanto mais você quer fazer a tua vontade, mais você está se distanciando de Deus. Volto a dizer por quê? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos. São opostos. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não vai estar os dois na mesma direção. Não vai mais de jeito nenhum. É como um cabo de guerra. Puxa de lá e puxa de cá. Não tem só um lado, tem os dois lados. Vai vencer o lado que você fortalece. E por isso que tem pessoas que eu não aguento mais conversar. Não estou falando de vocês não, fiquem em paz, gente. Olha, entendeu? São certas conversas que não cabem mais. Por quê? Porque a gente vê que está todo o envainecimento da pessoa. Na justificativa enganosa de por que não fez, por que não deu, por que não foi, porque não... Você entendeu? E a gente vê, meu Deus. Talvez essa pessoa... E a pessoa dizendo: mas eu queria tanto isso, mas não deu. Gente, talvez não dê para fazer tudo num dia. E qual o problema você dividir em quantos dias for necessário? Desde que dê. Amém, pessoal? Não importa, para com esse negócio de pressa. Outro dia eu vou ensinar para vocês aqui, talvez na quarta-feira que vem, a respeito do que é tempo de Deus. Onde muita gente se perde nisso. Porque você olha para o tempo de Deus do jeito que você olha para o nosso tempo, para o cronológico. E o tempo de Deus é diferente, é kairos, mas o que significa isso? Se não é um relógio. Entendeu ou não? Só que o tempo de Deus trabalha dentro da gente. Cara, isso é muito mal, isso é muito, sabe? Explode a nossa mente. E quando a gente entende isso, a gente fala: caramba, eu estou me amarrando demais. Eu estou me sabotando demais. Por isso que a Bíblia diz: e Deus a seu tempo. E a gente pensa que quando ele diz a seu tempo, é o tempo dele, não é o nosso. E Deus, ao seu tempo, fará isso prontamente. A gente vai descobrir que tempo é esse que está dentro da gente, que pertence a Deus. Que só precisa disso para Deus bater o martelo e dar o checkmate. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando a gente parar e saber usar o tempo cronológico que nós temos na Terra para aquilo que é terreno, está tudo certo. Mas não coloque Deus dentro desse tempo. Por isso que ele já chegou dizendo: ó, presta atenção, para mim, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, ou seja, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim: para mim, a questão de fazer, ou o tempo para fazer, é apenas um tanto faz. É apenas um tanto faz. Mas eu não quero, Senhor, que seja em 1000 anos. Então eu posso fazer agora. Senhor, mas eu não quero fazer agora. Então pode durar 1000 anos. Então Deus está dizendo o seguinte: não é comigo. E aí esse tempo que você precisa descobrir dentro de você, que tempo é esse. Só que a Bíblia ensina, e a gente vai falar sobre isso depois. Hoje não dá. Entendeu? E quando a gente descobre isso, a gente para de perder o verdadeiro tempo. Para de perder o verdadeiro tempo. Tempo que está sendo extraviado à toa. Eu vou falar na próxima quarta. Mas está longe. Calma, não pode ser ansioso. Está longe nada. Ainda ontem era janeiro, já vamos para dezembro. Né? Então,
vamos usar o tempo de Deus? É como 1000 anos é como um dia? Você entende isso? Então é preciso a gente saber fazer o certo pelo que é certo. Porque eu tenho plena certeza, convicção, de que o que Deus quer comigo, o que Deus quer com você, o que Deus quer com qualquer que seja o ser humano, é para que envolva outras pessoas. E para envolver outras pessoas, você tem que saber dizer não para elas. Tá? Você tem que ser o limãozinho azedo. Porque se você disser sim para todo mundo, você vai se perder. Você vai se perder. Se Jesus tivesse que dizer sim para todo mundo, ele não teria se entregue por nós. Ele teve que viver o propósito dele. E olha a humanidade aí, sendo resgatada por ele, pelo que ele fez, pelo que ele aceitou fazer. Ele não fugiu. Vocês estão entendendo ou não? Envolveu muita gente. E na verdade, esse propósito era na verdade de quem? De Jesus? A gente fala assim, usa esse termo, usar o nosso propósito, mas esse propósito era de Deus. Jesus veio cumprir o propósito do Pai, não é? E a gente tem mania de na igreja só querer fazer os nossos propósitos. Ah, eu vou fazer um propósito. O meu propósito, eu não posso quebrar o meu propósito. E o meu Pai está quebrado faz tempo, cara. Entendeu? Porque a nossa realização está na realização do Pai. Se Deus for realizado em você, você vai ver coisas que seus olhos nunca viram, nem seus ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou como plano no teu coração. O que Ele tem preparado. Óbvio que essa palavra eleva para o quesito espiritual da palavra, mas também traz para o quesito físico. Deus te dê saúde. Vocês estão entendendo? Então é isso que a gente tem que procurar entender. Deus me colocou aqui para um propósito. E Ele quer que eu alcance pessoas. Por isso que eu choro, por isso que eu esperneio, no bom sentido da palavra, por isso que eu insisto, por isso que várias vezes eu já disse não, mas não consigo praticar o não que eu disse. O que gozado é você, sabe, mimar o não que é seu, desprezando o sim de Deus. Outra coisa é você desprezar o seu sim para aceitar o não que a tua natureza não quer fazer no que diz respeito a Deus. Então, e você fica ali. E você fala com Deus ali, e você se aperta, e você fica daqui, e você se amargura da coisa. É o processo, cara. É o processo. Outro dia não foi ontem? Eu saí, mas eu saí assim, tanto quanto chateadão. É normal, a gente tem isso. Fui conversando com Deus de boa, tal. Não, saí legal. Acho que foi no caminho. Eu conversando com a minha esposa, eu fiquei meio... Aí, na volta, aí assim que eu saí, já fui dar um toque para ela que eu estava saindo, que eu estava indo. E ela falou assim, o que aconteceu que você está feliz? Ué, sei lá. Eu estou feliz, eu tenho que viver meu momento. E eu digo para você que depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, aí a gente vem com aquela coisa do nada. Sei lá, uma felicidade me tomou e eu nem percebi, eu só estava. Entende ou não? E a gente vê nesses pequenos pontos o quanto Deus está nos confortando, gente. Mas por quê? Porque eu digo para você, e repito, para a gente encerrar aqui, não deixe que as coisas melancólicas passem. Horas, dias, semanas, meses e anos. Cara, as coisas que não são legais, dê um determinado tempo para ela, cronologicamente, dê um tempo para ela. Dê um tempo, olha, eu tenho 15 minutos para chorar por isso aqui. É isso mesmo. Olha, eu tenho, dependendo do teor da situação, né? Eu tenho 2 dias para resolver isso aqui, sabe? Porque a gente não é feito só de riso. Né? Mas não se entregue à melancolia. Procure entender por que aquilo está passando. Busque tirar lições, sabe, para a sua vida a respeito de tudo aquilo. Busque, ainda que seja pela morte de um ente querido. O que aquilo está te ensinando? Porque em tudo a gente pode aprender algo. Não veja as coisas com a naturalidade que todo mundo vê, que a mediocridade vê, que a média das pessoas vê. Procure ver com os olhos de águia, veja além, veja mais. Ultrapasse. Se as pessoas só conseguem enxergar até onde está a parede, consiga enxergar ao ponto de entender o que está por trás dela. É esse olhar que eu estou te falando. Saia da matéria, se eleve espiritualmente para entender. O que eu posso tirar disso? O que isso me ensina? O próprio Salomão disse, o melhor lugar para a gente refletir é num velório do que numa festa. Mas ninguém gosta de velório. Entre um velório e uma festa, quer estar onde? Eu quero estar numa festa. Mas ele falou que porque na festa nós somos muito inconsequentes. Foi na festa que Maria perdeu Jesus. Maria perdeu Jesus. Entendeu ou não? E a gente se empolga com tudo que vê. E no velório a gente foca, se centraliza e medita. O mais comum. E se fosse eu estava onde agora? Estou dizendo uma das coisas. Tá? Cada um com seu leque de
de experiência. Vocês estão entendendo, gente? Então, primeiro, não viva. Se você está numa fase de construção da sua vida, preste atenção, por favor. Não me tenha como quem estou ensinando você a repudiar pessoas. Mas se você está numa fase de se elevar, de chegar onde você quer, você precisa sim. Você precisa sim. Porque você vai encontrar até pessoas, gente, como o próprio irmão do filho pródigo. Você vai encontrar pessoas como ele, que não vai ficar feliz com a tua festa. Não vai ficar feliz com as coisas dando certo para você. Só que essas pessoas não vão dizer para você que não está dando certo. E você não vai enxergar que elas estão olhando com um olhar de inveja. E você vai começar a achar que você pode confiar em todo mundo na empolgação de estar feliz. E dali a pouco você vai estar contando as coisas boas para gente errada. Vocês estão entendendo? Então é melhor você ser, para aquilo que você quer, você ser mais você, ou entre você e Deus, ou pessoas que realmente você sabe que merece. Mas se não tiver, é até melhor. Entendeu? Não se esforce para procurar pessoas que você tem que confiar o seu propósito. Se esforce apenas para cumprir o seu propósito. Amém? Para que você possa se tornar no que você quiser. Porque eu acho impressionante que quando Deus diz assim, ó, que devemos fazer as coisas até para o ímpio como se estivesse fazendo para ele. Porque aí eu entendo, poxa, se tudo que você for fazer aos olhos físicos, por exemplo, numa empresa, quando o patrão dá as costas, sabe como é que é, né? Quando o gato sai, o rato só bater na mesa. Faz a festa. Não é assim? Aí todo mundo faz corpo mole, etc, etc. Cara, não entra no meio dessa galera. Ah, mas se eu não, vão me chamar de puxa-saco, vão dizer que eu sou certinho. Cara, o que eles vão dizer está te afetando? Se estiver te afetando, você está com uma perda muito grande de identidade. De querer achar que você é o que os outros dizem. E de querer caber no ambiente que os outros querem te colocar. Não, cara, saiba o seu lugar. A razão pela qual você entrou ali, o que você está fazendo ali, para que você está ali. Porque eles vão dizer, o mundo vai dizer assim, ó, acha que o patrão nem conhece, meu irmão, não é o patrão que me conhece, quem me conhece é aquele que disse que eu tenho que fazer para o patrão como se fosse para ele. Então eu não estou aqui literalmente fazendo para o patrão, estou aqui fazendo para Cristo. Estou fazendo para o meu eterno. Estou fazendo para Deus. Porque quem vai tocar no coração do patrão, a meu respeito, é Deus. E Deus tem tanto poder que, entre aspas, do nada o patrão possa estar passando, olhar para mim e dizer, você já trabalha aqui há quanto tempo? E numa triagem boba, ali, rápida, eu ser promovido. Você entende ou não? Tem um monte de gente, rapaz. Eu sou meio cabreiro com isso, como eu já tive funcionário, eu sou meio cabreiro com isso. Eu já tive funcionário que eu ajudei o cara. Chegou nem a ser funcionário, eu fui ajudar o cara botou na justiça. Só para você ter uma ideia. Entendeu? O cara aproveitou, chegou pedindo comida, não queria dinheiro, ele queria comida. Ele falou, eu faço. Eu falei, pô, me compadeci do cara. Eu tinha que ser um limão nessa hora. De pelo menos só dar a comida e dizer, não precisa trabalhar, não. Eu falei, tá bom, então faz isso aqui, ó. E não dei só comida. Eu comecei a dar uma grana pro cara. O cara ficou 15 dias, 20 dias, um mês e alguma coisa. Dali a pouco o cara foi para a justiça dizendo que já tinha 7 meses comigo. E eu, cadê eu poder provar? Você entende como é que é? Por mais que eu falasse toda a verdade, eu teve que pagar o cara. Indenizar o danado. Foi 7 meses, mas foi. Aí tá bom. Aí você entende por que o danado está naquela situação. Né? Aí você começa a entender. Aí você começa a perceber também o seguinte, peraí, como um prato de comida não se nega nem para um cachorro, como diz o ditado, é melhor dar comida a esse cara vazado que eu tenho um prejuízo maior que esse cara. Como diz o ditado, se você vê uma pessoa arrebentada, não paga de bom samaritano. Entenda, você pode ajudar, ajude. Mas cuidado não trazer demais para perto, achando que você está sendo o Jesus da vida dele. Porque tem um monte de gente na pior, porque só vive para fazer o pior para os outros. E vai atrapalhar muito o seu andamento. Vai te aborrecer, vai começar a fazer você olhar que não vale a pena fazer o bem. E Jesus disse, não vos cansei de fazer o bem. Significa dizer que fazer o bem cansa. E como cansa? É ou não é? Mas cansa demais. Mas, se ele disse que não é para se cansar, bora em frente. Porque eu creio que quando ele diz não para certas coisas, porque tem recompensa lá na frente. Mas eu não posso perder o meu fluxo proposital. Por que ele me colocou? Eu não posso fazer as coisas por fazer. Eu já expliquei, não vou falar mais sobre isso. Quando diz que eu não posso fazer as coisas por dinheiro. Eu tenho que fazer as coisas que eu gosto. Eu me descobri nessa profissão. Eu gosto pra caramba. O dinheiro já está garantido que eu vou ganhar. Você entende ou não? O dinheiro é só uma consequência do... E quanto mais bem feito eu faço, mais indicado eu sou. E quanto mais indicado eu sou, mais procurado também. Quanto mais procurado, mais contrato. Quanto mais contrato, mais serviço. Quanto mais serviço, mais eu estou me afundando no que eu gosto de fazer. E quanto mais eu estou me afundando no que eu gosto de fazer, mais dinheiro eu estou ganhando. A consequência do dinheiro é sempre a última.
O dinheiro já é garantia. Te chamei para fazer um serviço para mim. Pronto, você já sabe que eu tenho que te pagar. Agora a sua preocupação é em receber? Não, a sua preocupação é em fazer o melhor que você pode. Entendeu? Para que não fique só em mim, para que através de mim eu bendiga você para outras pessoas ao invés de maldizer. Então quem corre, por isso que a Bíblia diz, aquele que vive correndo atrás de dinheiro nunca se fartará. Por quê? Porque eu não penso em outra coisa, só em ganhar. E nem sempre o ganhar no mundo é vitória. Eu não ganhar no mundo na maioria das vezes é perder. Entendeu? É perder, porque ganhar de verdade é você, cara, trabalhar leve, solto, tranquilo, gostar do que se faz. Triste, eu acredito, eu não sei, que eu nunca vivi isso, mas eu acho que deve ser muito ruim você sair de casa e dizer, não aguento mais trabalhar naquele lugar. Você vai ficar desempregado logo, logo. Então, gente, viver, o nosso propósito é viver leve. Não somente no quesito profissional e financeiro, mas em tudo. Em tudo. A gente não vai se sentir sufocado. Se não vai se sentir sufocado, a gente não vai prejudicar o nosso emocional. Se não vai prejudicar o nosso emocional, não vai nos adoecer fisicamente. Se não vai nos adoecer fisicamente, vamos ser saudáveis, felizes, tranquilos. Vamos ter os momentos difíceis, todo mundo tem, mas a gente não vai perder a nossa essência. Amém, gente? Então não se aborreça. Não faça como o irmão do filho pródigo. Não faça algo, entre aspas, no quesito ortodoxo ou religioso, achando que isso lhe dá direito de ser melhor para falar ou até para julgar alguém. Amém? Porque o que Deus quer conosco, o que Deus quer com você, não é pequeno não. Talvez você nem descobriu ainda, mas eu tenho certeza que não é. Tenho certeza que não é. É para alcançar muitas vidas. E quando eu falo alcançar muitas vidas, não pense que é no sentido religioso, de ganhar almas para Jesus. Meu irmão, Jesus já ganhou as almas que é dele. A gente só faz a nossa parte, que é apacentar. Mas com o seu trabalho você vai mostrar muito Jesus. Com a sua vida você vai mostrar muito Jesus. Você vai dar muitos frutos. Ele não disse isso? Eu vos designei para que vá e des frutos. Que o vosso fruto seja bom, seja não tenha bicho. Seu fruto seja bom. Não seja um fruto egoísta como o do irmão do filho pródigo. Ele dava fruto? Claro, quem olhava para ele dizia que ele era de Deus. Obediente ao pai. Fazia tudo que o pai mandava. Não, sabe? Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo ali organizadinho. Aí ele mostrou quem ele era quando ele começou a, ao invés de estender a mão, estender a língua. Principalmente a língua. Vamos orar? Vocês entenderam?